E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Giletrinco, esse é o 111º vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o livro Essa Menina, da Tina Correia, livro representante do Sergipe no Giro pelo Brasil. Terra de Beatriz Nascimento, pensadora que quase foi a autora de hoje, o Sergipe também é o menor estado do Brasil. É o estado que tem uma população menor que a de BH, para quem não sabe eu falo de BH, minha terra. E lá no Sergipe é o país do forró, as festas juninas, os festejos juninos são muito importantes lá. E sua capital, Aracaju, foi onde nasceu a nossa autora de hoje. Jornalista e escritora, a Tina Correia, ela vai ser mestre em literatura brasileira. Seu primeiro e único livro publicado vai ser lançado quando ela tem 74 anos, então essa menina é um fenômeno, assim, que aconteceu tardiamente na vida dela, mas isso não é um problema, na verdade, vamos falar mais sobre isso. E até porque o livro vai ter alguns traços biográficos, seja uma questão das letras, que ela também é formada em letras, seja uma questão do lugar de onde ela fala, seja uma questão da idade também, que vai estar ali sutil de alguma forma, e até a comissão da verdade vai estar aqui nesse livro, mas vamos falar então sobre a obra para vocês entenderem melhor. Publicada em 2016 pela editora Alfaguara, que é um selo da Companhia das Letras, para quem não sabe, Essa Menina foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2017 na categoria Melhor Romance de um Autor Estreante com mais de 40 anos, então ele foi reconhecido de alguma forma. E qual que é a premissa do livro? É um livro que vai trazer a visão de uma criança, mas mais do que isso, especificamente ele vai trazer o retrato de uma infância em Pirapiranga, que é uma cidade no interior da Bahia, ali na divisa com o Sergipe, então não é um livro baiano, é um livro bem sergipano na realidade. E eu diria que não é uma infância também, que você vê aquilo como algo nostálgico, em que tudo era melhor, em que você podia jogar bola na rua, e como se isso fosse o auge da vida. E também não é uma coisa inocente, na realidade, eu acho que é uma vida interessante, eu acho que é uma pessoa interessante que está sendo retratada, que é essa menina, que é a nossa narradora também. E no início da narração, ela vai falar uma coisa, porque o livro é narrado de um ponto de vista que não é o ponto de vista da infância exatamente. Ela tá narrando isso quando ela já tá mais velha. Essa é a primeira coisa que você sabe no livro, tá na primeira página, não é um grande spoiler, mas ela tá ali na sua maioridade não, ela já tá realmente idosa, e aí ela vai falar sobre como foi a infância dela, vai trazer esse ponto de vista, e vai falar um toque muito interessante que eu vou ler pra vocês, abre aspas. Um assunto puxava outro e às vezes bastava uma palavra para os casos brotarem da raiz da minha cabeça. Algumas descrições talvez possam parecer realismo mágico, mas não são. Na minha terra, a realidade é mágica por si só. Não é a primeira autora nordestina, assim, a personagem é nordestina, mas eu digo até em nome da Tina Correia, digamos assim. Mas a Socorro Racioli, numa mesa que eu assisti ela falando lá no Flitabira, isso está disponível online, inclusive, ela fala sobre essa questão do Nordeste como um todo, assim, não generalizando num sentido negativo, mas de como a literatura nordestina vai trazer coisas fantásticas e que elas não querem ser classificadas como realismo mágico, porque aquilo existia antes da classificação de realismo mágico existir. Então aquele tipo de magia, aquele tipo de encanto já estava ali antes mesmo daquilo ser categorizado. E eu acho muito importante falar sobre isso, e é algo que está no livro que é muito legal, que eu adoro. É um tipo de literatura que eu já gosto, a famosa literatura fantástica, o realismo mágico. Mas no livro vamos chamar então de, sei lá, realismo nordestino. Além disso, o livro é muito bem escrito, fica evidente os conhecimentos que a Tina foi acumulando ao longo da vida, seja academicamente, seja na profissão jornalística. E o livro tem uma ternura que é muito fofa, assim, é um livro que ele vai te aquecer o coração, pelo menos foi o meu caso. Mesmo que ele traga algumas coisas mais pesadas também, eu acredito que ele, no geral, vai trazer um sentimento muito bom. E até essas coisas pesadas, assim, vão ser tratadas de uma forma que dá uma esperança, assim, é um livro que dá muita esperança. Achei muito interessante, mas vamos falar mais sobre isso nos pontos-chave do livro. Algo que é muito forte nessa menina é o aspecto histórico que ele vai trazer, e foi a primeira vez que eu tive contato com uma obra em que uma família que era vítima da ditadura era uma família pobre, alguns deles com ascendência indígena, e que vai sofrer justamente porque o pai da família vai ser um comunista, que vai ser uma figura importante no Partido Comunista. Então essa família vai passar por poucas e boas por causa disso, e foi algo refrescante ver esse tipo de história retratada.
colocado esse tipo de história relatada. É algo que foi criticado quando surgiu Ainda Estou Aqui. Eu não vou entrar na discussão como um todo, até porque eu adorei o filme, eu ainda não li o livro. Mas o Ainda Estou Aqui é um retrato de uma história que existe, né? Uma história não ficcional. Então não tinha como não ser uma família branca, não tinha como ser uma família que era pobre. Ela era uma classe média alta ali. Ele já tinha sido o pai da família, um político e tal. Eles estavam ali no Rio de Janeiro, apesar de serem de São Paulo. Eles estavam ali numa vida muito boa. Ok, é um retrato importante também. É um filme maravilhoso, inclusive recomendo. Mas é uma coisa que faz falta, seja nos livros, seja nos filmes, seja nas séries, retratos de outras famílias que também sofreram na ditadura, porque não foram só os filhos ou os maridos, sei lá, não foram só pessoas das famílias abastadas que sofreram, né? Então, esse retrato aqui foi muito legal de ler. Foi algo muito inovador, é uma palavra forte, mas eu diria que foi algo novo pra mim. Eu não consegui lembrar de outra obra que falasse de períodos ditatoriais, que falasse de gente pobre aqui no Brasil. Em outros países eu já tinha visto, mas aqui no Brasil eu não lembrava. Se você tiver recomendações, inclusive, comenta aqui no vídeo. Além disso, também foi muito bem feita a ambientação do período da ditadura do Vargas. Foi algo muito sutil no livro. Eu acho que em alguns momentos não dá pra perceber o que era efeito direto do Vargas ali, do governo dele. Eu acho que foi uma coisa muito bem colocada, especialmente o episódio do suicídio dele. Vai acontecer durante o livro. É um spoiler, mas assim, não é uma grande coisa no sentido da narrativa dela. Mas acontece esse momento histórico, né, realmente. E é algo, nossa, deu pra ver a atmosfera de uma forma tão precisa e tão bem colocada. Toda a questão da educação durante a ditadura Vargas, de como as pessoas eram doutrinadas ali nas escolas, as crianças, né? Nossa, achei muito bem feito, achei muito legal. Eu acho que ensina, é aquele poder da literatura, né? O clichê, mas a literatura às vezes vai retratar muito melhor um período do que uma aula de história. E eu achei aqui muito bem colocado esse período específico. Além disso, falando dessa questão de época, de lugar, é muito natural como o livro vai apresentar as coisas específicas do Sergipe, hábitos específicos dali, comidas típicas. Achei muito bacana como isso estava misturado à narrativa de uma forma que não ficou forçada. Não parecia que em algum momento a Tina falou: ah não, agora eu preciso falar de coisas específicas, preciso apresentar hábitos que seja, vivências assim. Mas foi uma coisa que fluiu muito bem, achei muito bem intricado, assim, muito bem costurado no livro. Meus parabéns, inclusive. Falando nisso, porque não vai ter outro momento no vídeo para falar sobre esse episódio específico, mas tem o carnaval aqui como algo importante para as crianças da época, né, na infância da Essa Menina. Inclusive esse é o apelido dela, né, para quem ainda não entendeu. Mas a Essa Menina gostava muito de carnaval e era algo, gente, que antigamente é muito doido pensar isso, porque lança-perfume, todo mundo sabe que era legalizado, né, o famoso loló, e realmente é loló, não tem dúvidas, é exatamente a mesma coisa. Lança-perfume, gente, era algo tão comum que no livro é narrado isso e ainda me choca um pouco. Que era uma coisa que a mãe vai oferecer pra essa menina e fala assim: ah, leva pros seus amigos, lembra de não borrifar no olho deles, mas borrifa nas costas, tipo, nos braços e tal. E é uma coisa que dava uma exaltação ali, que deixava as pessoas animadas. E eu fico imaginando como que era o carnaval. Eu fico com muita vontade. Oh meu Deus, não posso falar isso. Mas é aquela coisa que dá um choque de realidade. Você fica tipo, ok, crianças usando drogas, era legalizado, era super comum. Que doideira, né? Acho muito interessante esses detalhes, assim. E esse é um livro, gente, que vai ter personagens marcantes que são muito interessantes, essas figuras. A relação da Essa Menina com o avô, eu acho que é muito legal, porque eu, por exemplo, nunca tive uma relação próxima com um dos meus avós, porque ele tinha morrido quando eu nasci, né? E o outro é uma pessoa que ainda está viva, meu avô Zé, o Zé da Pressa, tá lá vivo, mas em outra cidade, muito distante. Não foi aquele tipo de avô com quem eu cresci, não tenho muitas histórias com ele. E ver retratado a história de uma neta com um avô, que é uma coisa com muito carinho, que é uma coisa com muito cuidado, achei muito fofo, achei muito bonito. E eu não lembrava também de ver na literatura algo assim descrito da visão da criança. Talvez eu já tenha visto da visão do avô, no caso.
Mas achei também muito bacana, achei muito fofo. Fiquei com inveja um pouco, mas assim, cada um com sua vida, né? Outra personagem muito interessante que aparece também é a tia, que ela vai ser uma personagem que vai aparecer mais do que a própria mãe dessa menina. A mãe dessa menina vai ser uma costureira, ela vai estar trabalhando muito. E a tia, ela meio que vai ter tido uma frustração durante a vida. Ela vai ser aquele tipo de pessoa que meio que sobrou, assim, ela não conseguiu seguir o sonho dela, que eu não vou falar qual que é. Mas ela vai meio que ficar de escanteio de alguma forma. E ela vai ter um papel ali religioso muito importante. Ela vai ser uma figura que vai ter uma moral ali em volta dela. Ela vai ser meio controladora também. Mas o jeito que essa tia vai apresentar a religião para essa menina, como elas vão ter alguns embates em relação a isso, mesmo essa menina sendo realmente uma criança, ela não é uma adolescente. Ela é uma criança durante a maior parte do livro. Ela vai crescer um pouquinho, mas assim, de qualquer forma, os questionamentos que ela traz em relação à religião e como as cerimônias religiosas vão ser apresentadas no livro não é nada tedioso. E eu acho que o tema religião é muito fácil de ficar tedioso quando você não segue aquela fé, quando aquilo não significa nada pra você, assim, nada é muito forte, né? Mas quando você não tem alguma conexão mais profunda com aquilo, quando realmente às vezes você vai ver alguns tipos de descrições, seja de rituais, seja de outros tipos de coisas, e eu falo isso em relação, seja de matriz africana, seja budismo, seja judaísmo. Já li em muitos livros alguns episódios assim que eu ficava, tá, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, ainda não consegui me conectar, sei que espiritualmente isso é relevante, ou seja, sei lá, qualquer fé que você tem, mas achei muito legal como o livro trouxe procissões, outros episódios, assim, outros momentos em igreja. Pra mim é muito fácil ficar tedioso, mas o livro trouxe de um jeito interessante, trouxe de um jeito que realmente eu queria saber mais. Achei muito legal, achei muito surpreendente. Além disso, também vai ter uma tia-avó dessa menina que se chama Yandara, que vai ter uma história por trás que vai ser muito interessante. É tipo a tia chata, é aquela pessoa que implica com você quando você é criança e você não entende. Meio que tem uma justificativa, meio que tem algo que não se explica também. Mas essa Yandara também é uma personagem que tá ali e que ela tem um papel muito interessante na vida dessa menina. Achei muito bacana também. E por último, das personagens marcantes, a das Dores é a melhor amiga dessa menina. Tem outros amiguinhos ali que também vão ser personagens que vão ter falas, né? Vamos falar assim, não vão ser completos coadjuvantes, não vão ser figurantes na história. Mas a das Dores vai ser a amiga mais importante. E a história dela, assim, gente, é de quebrar o coração, é de remontar o coração. Eu chorei mesmo, eu achei muito bacana essa pessoa. E todo livro é isso, né? Essas pessoas não existem, é uma obra ficcional. E como que isso mexe com a gente, porque a gente se identifica de alguma forma, a gente imagina essa pessoa existindo. E aquilo é suficiente, a pessoa não precisa existir de fato. Só a ideia dela, as vivências dessa coisa que não existe. É muito doido, né? Mas, nossa, a das Dores, fiquei realmente, nossa, inspirado. Achei muito legal a história dela. Mas, mais do que todas essas personagens, acredite ou não, essa menina foi uma protagonista que eu amei. E eu falo isso como alguém que tem muita dificuldade em gostar mais do protagonista do que das outras personagens dos livros, dos filmes, das séries. Porque normalmente o protagonista, ele tá com foco nele ali. Ele vai ser aquela pessoa que tem que sustentar o negócio, o ziriguidum, o tempo inteiro. Essa pessoa vai ter que realmente ter um carisma suficiente e até mesmo um jogo de cintura e mostrar a complexidade tudo ao mesmo tempo. E é muito difícil sustentar, é como se fosse uma câmera na sua cara o tempo todo. Mas essa menina foi uma pessoa que eu fiquei admirado. Essa personagem, a narração dela, achei muito lindo. Acho que começou, assim, o livro começa meio devagar, normal, assim, um livro não começar exatamente no topo, né? Até melhor o livro ter uma construção. Mas o episódio da Casa dos Peixes, que era tipo a casa dos ricos no bairro dela, que ela vai invadir essa casa e que ela vai narrar tudo que ela vê ali dentro. Nossa, esse episódio começou a abrir pra mim como essa menina era uma pessoa curiosa, como ela era o tipo de criança que vai atrás das coisas, uma coisa aventureira mesmo, mas não só no sentido clichê, mas porque ela era inteligente. Ela era aquele tipo de criança inteligente de várias formas. A pessoa que é esperta, assim. E como é agradável ver alguém esperto vivendo, sabe? Dá gosto, assim. É uma coisa que eu fico até meio emocionado, assim.
porque é aquela coisa que te dá emoção, sabe? Te alimenta a alma, é muito legal. Eu fiquei muito... Nossa, me diverti muito com ela, fiquei muito inspirado mesmo. Também chorei com ela e lembrei de duas outras personagens aí dos filmes, das séries, da vida, né, dos livros também. Eu lembrei muito da Anne with an E. Eu não sei se vocês já assistiram essa série. É uma série meio infantil, assim, e que tem os livros também, mas eu só vi a série. E eu acho que é uma série que tem muitas coincidências, assim, muitas características parecidas com essa menina, porque tem essa coisa da infância, de você ser muito curiosa, ser muito inventiva. Eu enxerguei muito as duas, assim, às vezes, não que eu imaginasse uma como a outra, assim, não foi uma coisa fisicamente parecida, mas enxerguei muitas coincidências, muitas semelhanças, na verdade. E também tem outra personagem, que é a personagem principal, a Luísa, mas a Kendé, de Um Defeito de Cor, livro que eu já li aqui pro canal, que tem uma resenha muito longa, mas que eu me emocionei muito. Foi um livro marcantíssimo na minha vida, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, né? E a personagem principal, tanto do Um Defeito de Cor quanto dessa menina, as duas são, assim, aquelas pessoas que movem o mundo, sabe? As pessoas que realmente entenderam que elas têm uma missão na vida, que elas têm um papel aqui e que elas não vão se amedrontar diante das coisas. Eu acho que foram personagens que realmente mexeram comigo. Fiquei muito satisfeito e assim, gente, honestamente, eu não esperava nada do Essa Menina. Foi o tipo de livro que eu procurei para fazer parte do Giro pelo Brasil, para representar Sergipe, e que foi a primeira coisa que apareceu. Achei muito interessante a premissa, assim, mas ao mesmo tempo podia não ser nada. E fiquei muito surpreso, fiquei muito grato pela surpresa de gostar tanto desse livro. E assim, só para realmente deixar claro que essa menina não é perfeita, ela era nervosa, ela era impaciente, ela se permitia ser defeituosa, digamos assim, ela se permitia ser imperfeita. E foi muito legal de acompanhar. Ela era uma ótima narradora. E acho que isso que faz com que, se você me perguntar se eu gostei do livro, eu falo, nossa, eu gostei muito. Foi muito legal de ler. Eu ficava animado. Tem dias que tem coisas que eu leio do canal que eu coloco um cronograma ali, né? Uma leitura que eu vou separando ao longo dos dias. E que tem dia que é um porre, mas esse livro eu ficava tipo, ok, vou ler e vai fluir super bem, vai ser muito agradável. E foi, gente, foi muito legal a experiência. E se você me perguntar se eu recomendo o livro, ele realmente foi crescendo em mim, eu fui amando o negócio, foi me dando esperança e eu recomendo, gente, mesmo que seja um livro pouco conhecido, mesmo que quase ninguém escute, veja e realmente reconheça essa resenha como algo que é interessante. Eu sei que muito mais gente vai ver resenhas de livros já conhecidos, mas se você tá aqui nesse ponto do vídeo, gente, eu recomendo de verdade. Esse aqui eu acho que é muito bacana, eu fico lembrando das coisas do livro e me diverte, assim. Também tem momentos mais sérios, mas, sabe, acho que é um livro que gostei de verdade, não fiquei com nenhuma dúvida em relação a isso, então fica a recomendação. E pra finalizar o vídeo, vamos só pra conclusão. Eu sei que eu falo isso como alguém que lê muito, como alguém que vive disso também, mas se você tem esse tempo, se você está disposto a experimentar, a minha sugestão hoje é que você procure algo de que você nunca tem ouvido falar, algo que realmente vai te surpreender. Compre um livro pela lombada, compre um livro que você nunca viu alguém mencionar o nome, algo que ninguém recomendou para você. Essa é a minha sugestão hoje. Isso foi o que aconteceu comigo neste vídeo, nessa resenha, com essa menina. Foi um livro que não estava na minha lista e nunca estaria, acho eu. E é até irônico, porque eu recomendei ele, tô falando pra você ler algo que ninguém te recomendou. Mas é isso, descubra coisas novas. Essa é a minha sugestão hoje. Me foi muito agradável, às vezes não é agradável, mas também é bom xingar umas coisas. Fica a recomendação até de você falar mal de outras coisas novas também, conhecer mais do mundo. Essa é a minha dica hoje. E esse foi o vídeo, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Eu tô achando engraçado que eu acabei de pensar assim, nossa, eu não arrumei o cabelo pro vídeo de hoje, mas eu pensei como se eu não tivesse feito nada também, como se a maquiagem não existisse, como se eu não tivesse feito um roteiro. Surtei. Graças a Deus.